nós chegamos hoje à última aula do terceiro módulo do mini curso Língua e Ensino. E como foi bom descobrir coisas novas, não é, gente? E como foi bom rever assuntos já conhecidos. E eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Hoje nós vamos falar sobre plurilinguismo e ensino. E eu tenho o prazer de dividir essa aula com os meus alunos da graduação, Natália Almeida e Carlos Henrique Aguiar. Eles participam do GELOPA e trabalham com um projeto de pesquisa diagnóstico sociolinguístico de escolas públicas do Oeste Paraense em contexto plurilingüe. Para nós falarmos sobre plurilinguismo e ensino, é importante que você tenha muito claro alguns conceitos. Esses conceitos foram apresentados durante a primeira aula. Vamos relembrar. Plurilinguismo é o domínio pelo falante de mais de uma língua. Multilinguismo é a presença de várias línguas em uma mesma comunidade. Então veja, você não pode confundir plurilinguismo com multilinguismo, embora em alguns momentos eles sejam utilizados como sinônimos, mas há uma diferença importante. No plurilinguismo, o falante domina mais de uma língua e numa realidade multilingüe, as línguas simplesmente coexistem. E o monolinguismo, que é a presença de uma língua. Então, para trabalharmos essa noção de plurilinguismo e ensino, para você vincular o conhecimento do plurilinguismo à sua sala de aula, você precisa ter muita clareza de como o seu ambiente escolar está caracterizado. Então, eu quero que vocês façam essa pergunta a vocês. Como o meu ambiente escolar se caracteriza? Será que vocês hoje poderiam responder a essa pergunta? Olha, é muito importante que o professor conheça a realidade da sua turma. Nós podemos falar em ambiente escolar no sentido mais geral, a escola inteira, mas nós também podemos restringir a sua sala de aula. Então, como é que a sua sala de aula se caracteriza em relação às línguas, à presença de línguas? Para você entender como seu ambiente escolar se caracteriza, é importante que você faça um diagnóstico. Eu trouxe alguns objetivos que são objetivos do nosso projeto de pesquisa, mas que podem ajudar vocês a conhecerem o ambiente escolar. Então, fazer um diagnóstico do ambiente escolar é procurar identificar os alunos que são monolíngues, identificar os alunos que são monolíngues falantes do português, né? Falam só o português. É importante identificar os alunos que não têm o português como língua materna, mas dominam o idioma. Identificar os alunos que não têm o português como língua materna e não dominam o idioma. E identificar quais línguas estão presentes no ambiente escolar. É claro que essas perguntas aqui, né, esses objetivos que eu apresento dizem respeito ao ambiente escolar como um todo. Mas se você não puder levar esse seu projeto para toda a escola, você leva para a sua sala de aula. Feito esse diagnóstico, né, conhecendo a realidade do seu ambiente escolar, pode ser a sua turma ou a sua escola, nós podemos pensar na pedagogia do plurilinguismo. O que é isso, né? Pedagogia do plurilinguismo. Ora, a pedagogia do plurilinguismo é parecida com a pedagogia da variação linguística, né? Nós já falamos sobre variação linguística e ensino, então para falar sobre plurilinguismo e ensino, nós vamos fazer algumas retomadas e algumas associações. Então, uma pedagogia do plurilinguismo se parece com a pedagogia da variação, só que na pedagogia da variação você vai analisar a língua numa dimensão
intralinguística. Você analisa uma língua e observa as variantes presentes nesta mesma língua. Na pedagogia do plurilinguismo, a dimensão é maior, porque é uma dimensão interlinguística, quer dizer, entre as línguas, já que é a coexistência, a convivência no mesmo espaço de línguas diferentes. Para que haja de fato uma pedagogia do plurilinguismo, é necessário que haja ações de conscientização linguística. E o que é conscientização linguística? Eu trouxe aqui uma citação de Dommel que diz que a conscientização linguística é a sensibilidade e consciência do indivíduo sobre a natureza da linguagem e seu papel na vida humana. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a sua consciência linguística em relação à língua que você fala, em relação ao português, o que você me diria? Como é que você vê a língua portuguesa? Como você consegue sensibilizar diante da língua que você fala e diante de uma segunda língua, de uma possível segunda língua que você domine? Então, despertar a consciência linguística dos alunos é extremamente importante. Para isso, eu trouxe umas propostas de Altenhoff e Bro, 2011. Eu gostei muito do trabalho deles e eu trouxe exatamente a proposta que eles apresentaram. E você pode seguir, Você pode seguir na sua sala de aula. Então, implicações e tarefas para a implementação da pedagogia do plurilinguismo no ensino. Veja bem, primeiro, lidar dialogicamente com o repertório linguístico do aluno pressupõe a necessidade de um diagnóstico preliminar. Foi aquilo que nós falamos, Daí, a proposta de se fazer um censo linguístico escolar e municipal que aponte quais são as línguas faladas ou conhecidas pelos alunos e quais são as variedades nessas línguas. Veja que estes objetivos aqui são objetivos do projeto que o Gelopa vem desenvolvendo, que nós estamos aplicando. Paramos, por conta da pandemia, mas esse projeto já existe e você pode contribuir com esse projeto, trazendo essas informações para nós. B. Romper com a tradição curricular que separa, fragmenta o ensino de línguas maternas e adicionais em prol de uma abordagem pluralística, uma abordagem plural. Então, por que o ensino de línguas precisa ser separado? Por que não se pensar num currículo que agregue essas línguas diferentes? C. Promover a popularização da linguística na sociedade e na escola, chamando a atenção para diversos usos, variações e funções da linguagem humana, desde seu papel nas relações de poder até sua diversidade e significados sociais que assume. Então, por que não trabalhar esses conceitos que nós trabalhamos aqui durante o curso de variação, de linguagem e nossa identidade? Por que não trabalhar isso com o seu aluno? Por que não fazer uma feira de conhecimento em que esses assuntos possam ser discutidos, reconhecidos em sala de aula? D. Promover ações de conscientização linguística que auxiliem na construção de uma pedagogia do plurilinguismo voltada à compreensão da relevância e papel da pluralidade linguística como atributo essencial na formação e socialização do indivíduo no mundo globalizado. Desenvolver formas inovadoras de apresentação e conscientização de questões linguísticas fundamentais ao contexto brasileiro plurilingüe, valendo-se de recursos e instrumentos de diferentes linguagens artísticas, como música, cinema, pintura, teatro, literatura. Olha que coisa bacana poder fazer isso na escola. F. Desenvolver espaços de reflexão sobre as línguas minoritárias, tanto pelos falantes da comunidade de fala, no sentido de estimular o autoconhecimento e conscientização linguística sobre sua língua, suas línguas e cultura, quanto por membros externos à comunidade, sentido de uma maior compreensão da língua do outro. Então, se você tem um aluno indígena, por exemplo, um aluno que fale outra língua que não
o português, que tal aproveitar esse aluno para que esse aluno possa dar uma aula para a turma, mostrando para a turma o que é de diferente na língua dele. Minha sala é multilingüe. E agora, não considerando todas essas ações que podem levar a uma pedagogia plurilingüe, imagine que você fez o diagnóstico, identificou que a sua sala é multilingüe, né, ou plurilingüe, e agora o que você pode fazer? Né? Você tem que ensinar a língua portuguesa, mas você está num ambiente multilingüe ou plurilingüe. O que fazer? Que tal propor atividades que envolvam histórias, canções e brincadeiras? Quer dizer, que brincadeira nossa aqui você poderia levar para a sala de aula e perguntar se na língua do seu aluno essa brincadeira é feita, como ela é feita, como ela é apresentada, ou se ela não é feita, que outra brincadeira ele poderia apresentar, mostrando, obviamente, os fatos linguísticos, né? Como é que essa brincadeira se desenvolve. Eu até coloquei aqui que é um nome de um mini projeto que a gente tentou começar no Gelopa, que é quem conta um conto aumenta um ponto. E como sua língua conta um conto? Ou seja, vamos utilizar os nossos contos, as nossas histórias, as nossas lendas. Então, podemos começar desenvolvendo isso em língua portuguesa e depois pedir para o aluno que fala em outra língua para ele contar o conto dele. Como ele contaria esse conto para a aldeia dele, se for no caso de um aluno indígena? Ou se não for um aluno indígena, mas for de outra língua, como é que a cultura dele contaria uma história? O que há de interessante, de brincadeiras, de canções, de histórias que poderiam ser contadas? Então, isso pode fazer com que a língua do outro se valorize. Também seria interessante que esse aluno ajudasse o professor a nomear a escola, trazendo os termos da língua dele para o ambiente escolar. Por exemplo, como na língua dele se diz escola, como na língua dele se diz sala, como na língua dele se diz cantina, como na língua dele se diz biblioteca, como na língua dele se diz professor, colega, cadeira, mesa, encher mesmo a escola ou a sala com recortes de papel com as palavras das outras línguas, né? Imagina que ambiente plurilingüe interessante seria esse. Todo mundo iria aprender um pouquinho, né, gente? Aqui eu trago as obras que nós consultamos, né, que eu consultei para essa minha fala com vocês, e a Natália e o Carlos têm mais informações.